É o fim da guerra no Morumbi e, para variar, o tricolor continuou sem munição. Empate por 0-0 contra o Atlético Paranaense, também o que esperar? Que o São Paulo vá fazer gol, sendo que é o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro? A partida virou realmente uma guerra, principalmente porque as duas equipes estão empatadas na competição, agora as duas têm 42 pontos, o Atlético Paranaense é o 12º, o São Paulo é o 14º, e a partida virou realmente um cenário bélico depois que aos 11 minutos do primeiro tempo o Reinaldo acabou acertando o Renato Kaiser. O jogador do São Paulo não foi expulso, a entrada foi muito dura, o Renato Kaiser saiu chorando e isso uniu o time do Atlético Paranaense para disputar realmente uma guerra contra o São Paulo. O jogo foi muito pegado, o São Paulo teve mais de 70% de posse de bola, chutou 18 vezes, mas só 2 vezes no gol. O que esperar de um time que tem um ataque que não faz gol de jeito nenhum, só 26 gols no Campeonato Brasileiro. O ataque só não é pior que o do Sport. Tá do lado do Atlético Goianiense um dos piores ataques da competição, que apesar dos 18 chutes, só 2 foram no gol. Aí facilitou muito a vida do goleiro do Atlético Paranaense, do Santos. Depois da confusão que teve, o Atlético Paranaense se uniu e é sobre isso que o vídeo de hoje vai ser falado na partida entre São Paulo e Atlético Paranaense. Bora analisar? Mas antes disso, não posso deixar de pedir para que você se inscreva no meu canal. É só ativar o sininho, se inscreva, dê like no vídeo, participe, comente, dê sua opinião. Sempre teremos vídeos aqui dos 4 grandes de São Paulo pós-jogo, o que rolou de melhor nas partidas, a gente coloca aqui no nosso canal, tá bom? Sobre esse jogo entre São Paulo e Atlético Paranaense, tanto o Tricolor quanto o Furacão entraram pressionados na tabela. Isso porque, apesar do Atlético Paranaense ser campeão da Sul-Americana e estar garantido na fase de grupos da Libertadores, tem uma final para disputar no dia 12 e no dia 15 contra o Atlético Mineiro. Poderia brincar no Campeonato Brasileiro se a equipe não corresse risco de rebaixamento. 41 pontos não livra ninguém. Atlético e São Paulo entraram com 41 pontos na rodada, e aí o Atlético Paranaense, para fazer com que dezembro seja um mês realmente de férias no Campeonato Brasileiro, precisa pontuar urgentemente nas 3 partidas seguintes, que foi contra o São Paulo, vai ser o fim de semana contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, Corinthians vindo de 7 vitórias seguidas em casa, e também será na partida contra o Cuiabá em casa. Esses são jogos que o Atlético Paranaense espera fazer a pontuação mínima para conseguir poupar o time no resto do campeonato. Por isso que o jogo contra o São Paulo, Alberto Valentim foi com a força máxima, com o que ele tinha de melhor para tentar pontuar contra o Tricolor. Viu que ia ser difícil propor jogo, então se defendeu como pôde. E aí depois que o Renato Kaiser saiu machucado, o Atlético Paranaense realmente mostrou por que é um time que mesmo no Campeonato Brasileiro não tendo poder de fogo para competir com os grandes times do cenário brasileiro, em competições em que vale mais a pena 2 jogos, competições mata-mata, que pesa realmente a vontade dos jogadores, o Atlético Paranaense é um time muito unido, muito aguerrido, e que apesar de não ter incomodado o São Paulo ofensivamente falando, mostrou ser um time muito maduro, copeiro, um time com vontade, um time com estratégia e que sabe sim se defender. Apesar dos 18 chutes do São Paulo, o Atlético Paranaense foi organizado, o Thiago Heleno foi um pilar na defesa do Furacão, foi incrível. É incrível como um jogador que nunca foi visto como um grande jogador no cenário do futebol brasileiro, ele consegue se adaptar com tanta qualidade no Atlético Paranaense. Ele, o Pedro Henrique, os jogadores fizeram uma grande partida pelo lado do Furacão. E o Renato Kaiser saiu machucado, depois vai ser avaliado para ver a gravidade da lesão. Ele saiu de muleta do Morumbi, uma situação realmente que ninguém consegue explicar como que o Reinaldo não foi expulso. Mas já que ele não foi expulso, trazendo o lado do Tricolor, o São Paulo teve posse de bola, o São Paulo teve entrega, o São Paulo batalhou, o São Paulo tentou finalizar. O problema é que o São Paulo esbarrou nas limitações que esse elenco apresenta. E como que você vai acreditar num time como o São Paulo para fazer gols, sendo que os responsáveis por armar jogo são Rodrigo Nestor, Igor Gomes e nada contra esses rapazes? Eles não são um lixo, não são uma porcaria de jogadores. Mas eles não são jogadores que, no atual momento, para serem titulares de um clube grande como o São Paulo. Eles podem compor o time, eles podem ser opções no banco de reserva, pode jogar uma partida ou outra, mas precisam de jogadores um pouco mais maduros para dominar essas posições. E esse é um problema do São Paulo. O desequilíbrio que existe no time, você pega a linha defensiva, Arboleda e Miranda, experientes, dão conta do recado. Lá na frente tem Caleri, Luciano e Rigoni, só que nunca esse trio consegue jogar junto. Aí existe o meio-campo e as laterais, que é o vácuo do São Paulo. O meio-campo não cria, porque é muito jogador novo e de nem tanta qualidade para ser protagonista aqui no cenário brasileiro. Isso dificulta muito o jogo do São Paulo. São Paulo tem problema nas laterais, o Reinaldo foi substituído no intervalo pelo Léo, Rogério Ceni optou por essa substituição, e o Tricolor não conseguiu furar a defesa do organizado Furacão.
Apesar das duas equipes estarem numa posição que não livram-se do rebaixamento, o Atlético Paranaense comemora o empate fora de casa e o São Paulo vai enfrentar o Sport agora para um jogo decisivo, porque se perder para o Sport, aí acende a luz realmente de preocupação no campeonato. O tricolor sonha em marcar logo os 45 pontos para evitar qualquer susto na competição e ver até onde pode chegar na tabela. 14º lugar para o São Paulo, 12º lugar para o Atlético Paranaense. O São Paulo recebe o Sport em casa, o Atlético Paranaense visita o Corinthians na Neoquímica Arena. E olha, não tá fácil a situação para o tricolor. O seu Silvio, velho fanático tricolor, tava no Morumbi junto com o Gugu São Paulino. Que esses velhos sofreram, hein? Continue acompanhando aqui que amanhã tem pós-jogo de Ceará e Corinthians. Muito obrigado. Segue por aqui no meu canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Até a próxima.